Amado Senhor, como cantamos, cremos que Tu és um Deus vivo e, como Isaías deixa muito claro, é um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que intervém, um Deus que conhece nossa realidade e para dentro dela nos envia de uma maneira nova. À luz do Teu Evangelho, somos também enviados a esse mundo como sal da terra, luz do mundo, a fazer a diferença, ser diferença. Então, Senhor, opera em nosso coração, aquilo que tens colocado no coração do Maicon, também fala pelo poder do Teu Espírito Santo a cada um de nós aqui. Abençoa-nos assim no falar e no ouvir, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Jackson. Bom dia, comunidade, bom dia, igreja. É sempre bom voltar para esse espaço, é sempre um pouco estranho também. Ontem teve o lançamento aí do álbum do Marcel aqui, e foi uma coisa muito estranha entrar nessa igreja e ver tanta gente que faz parte da minha história, dentro desse espaço que faz parte da minha história. É muito bom estar aqui, como o Jackson falou, eu cresci nessa igreja, formei muito das minhas dimensões de fé e os princípios nessa igreja, e é muito bom estar aqui de volta. Meu nome é Maicon, como vocês já sabem agora, porque foi dito, né? Maicon. E eu faz 15 anos fui enviado por essa comunidade para a Noruega e tenho trabalhado lá como pastor de uma igreja internacional, entre outras coisas. Mas hoje eu estou aqui. E me preparando para esse domingo, para falar aqui com vocês, para ter esse tempo com vocês aqui, eu percebi alguns padrões nessas nossas vindas agora bastante esporádicas, né, à comunidade do Redentor. E o fato delas serem esporádicas, de novo, é facilmente explicável pelo fato de que a gente mora alguns milhares de quilômetros daqui, então não dá para vir todo domingo, dá para vir só às vezes. Mas a primeira coisa que eu percebi é que vocês nunca me dão um tema, quando eu venho e vou pregar aqui na Redentor. E eu perguntei para o Carlão qual que era o tema, e ele ergueu os ombros e falou, prega aí. Aí eu falei, pô, sacanagem, né? É sacanagem, porque eu fico aqui tentando decifrar, eu fico tentando entender, eu fico tentando decifrar vocês. Faz muito tempo, né, que eu saí daqui, fazem quase 15 anos, e qual é o momento dessa comunidade hoje? Qual é o momento da comunidade do Redentor hoje? Qual é o momento do Brasil? Qual é o momento de Curitiba? Qual é o momento do bairro do São Francisco? Quais são as feridas? Quais são as esperanças? Quais são os medos? Quais são as inseguranças? Para quem, para onde, para quando eu estou falando? E eu acho que eu podia dar uma espiritualizada, né, e dizer que eu tento discernir o que o Espírito tem a dizer à comunidade do Redentor. Mas o Espírito, ele sempre conversa com a realidade local. Sempre. Ele se faz presente na realidade local. Então a pergunta permanece. E aí vem a outra coisa que eu percebi pensando sobre isso, e foi que à medida que se tornava claro para mim sobre o que eu queria falar, eu percebi que eu acabo falando sempre sobre as mesmas coisas. E eu falo sobre elas porque elas fazem parte da minha caminhada pessoal, elas fazem parte da caminhada ministerial, fazem parte da caminhada da Igreja Internacional de Oslo, que eu pastoreio, fazem, como eu disse, quase 15 anos, uma igreja com gente que é de tudo que é parte do mundo e tudo que é parte de história, de igreja, de fé. E eu falo dessas coisas porque eu creio de fato que elas são profundamente relevantes para o mundo em que nós vivemos, também nas formas, creio eu, com que ele é vivido aqui no Brasil, e em Curitiba, e mesmo aqui na comunidade do Redentor. Mas a minha história, que eu quero contar hoje, ela começa em outro lugar. Não aqui em Curitiba e não aqui na comunidade do Redentor. Ela começa num final de tarde, num final de agosto, em uma parte do mundo onde o final de agosto é final do verão, e não final do inverno, como é aqui. E nessa tarde de um final de agosto, eu
tentava achar onde pisar, onde pôr o pé, no chão encharcado da mata. E tinha água por toda parte. Água por toda parte. Por vezes funda o suficiente para cobrir os meus calcanhares, ou até mesmo subir até os meus joelhos se eu pisasse no lugar errado. Outras vezes só vertendo do chão, né, no qual eu pisava, com a pressão do meu pé e subindo pelo couro da minha bota, que eu logo descobri não era tão impermeável quanto eu gostaria que ela fosse. Mas eu fui caminhando naquela mata encharcada. Eu teimei e eu fui adiante. E eu fui adiante porque eu sabia onde eu queria chegar. E eu sabia por quê. E eu não ia desistir. Eu não ia desistir porque eu queria muito passar tempo. Eu queria muito passar tempo com ela. Eu queria muito passar tempo com a história dela. E eu tinha estado nesse lugar antes. O problema é que a vez anterior que eu tinha estado lá, tinha sido no inverno. No inverno, quando a neve cobria tudo, e a neve era fria o suficiente para me manter seco quando meu pé afundava, ou firme o suficiente para eu pisar em cima e ir direto onde eu queria chegar. Mas agora, dessa vez, embora eu seguisse a mesma rota pela floresta que eu já conhecia, a floresta tinha se tornado num charco inundado. E eu me peguei pensando sobre a ironia de toda aquela água, por toda parte, toda aquela água cercando, particularmente a história dela. E assim, esse charco, essa mata encharcada, ela se tornou parte da minha peregrinação. E eu chamo aquela caminhada, mesmo que curta, de uma peregrinação, porque eu estava a caminho de uma capela. A caminho de uma capela, um lugar separado para o encontro. Não é isso que uma capela é? Um lugar separado para o encontro. E aqui tem uma foto da capela. Você pode mostrar a primeira imagem lá? Isso, aqui está ela. Aqui está a capela. Essa capela fica em um lugar muito especial. E eu fico pensando se eu já mencionei, talvez, dele aqui na Redentor antes, não me lembro, mas é um lugar de retiros, não no sentido das nossas casas de retiro de jovens, que eu cresci indo aqui no Brasil, mas na tradição ignaciana de retiros de contemplação e de silêncio. E o lugar, ele se chama Liagård, fica em um pequeno município chamado Koppang, perdido no meio dos rios e dos vales, lá no interior da Noruega. No meio do nada. E é uma área verde, bonita e espalhada pelas matas dessa propriedade, desse lugar de retiros, que é uma área grande, e espalhada por toda essa mata, há várias capelas que eles foram construindo ao longo dos anos. Algumas delas são pequeninhas, outras são maiores, como igrejas. E essa é uma capela bem pequenininha, construída na tradição ortodoxa grega, por isso que ela tem esse formatinho. E tem uma coisa estranha de encontrar uma capela ortodoxa grega no meio da mata norueguesa, e ela é a minha capela favorita em Liagård. Acho que tem uma outra foto da capela por fora também. É uma capela pequenininha, é um lugar pequeno, é um lugar íntimo, escondido entre árvores enormes e essas vistas deslumbrantes dos vales, e esse é um dos motivos que eu amo essa capela. No meio daquela imensidão na mata, um pequeno e íntimo lugar de encontro. E quando você entra na capela, tem um pequeno espaço, uma espécie de um vestíbulo, onde você tira os sapatos, e aí você cobre os pés e as pernas frias com umas meias de lã enormes, que vêm até o joelho, assim. E aí você entra no santuário, no espaço do encontro. E eu amo a intimidade, o acolhimento daquele espaço. Mas também eu amo quem eu
encontro lá, eu amo a presença da história dela. E nos evangelhos, ela não tem um nome, ela não tem nome. Mas a tradição ortodoxa grega, entre outras também, deu um nome para ela. E eu gosto que deram um nome, para ela, porque todos nós temos nomes. Não é? Todos nós temos um nome, e é importante nós sermos chamados pelo nome, é importante que sejamos vistos. E eles chamam ela de Santa Fotina, e aí é o ícone que a gente tem ali, está aí ela. Santa Fotina. Aqui, esse é um ícone que foi feito por um artista ortodoxo, especificamente para esse lugar, então está escrito em norueguês ali, Hellige Fotini, Santa Fotina. E eu amo como ela é retratada nesse ícone. Pele escura, os olhos cheios de história, e um lenço que poderia muito bem cobrir a cabeça de uma mulher palestina dos dias de hoje. Para mim, Santa Fotina, ela é a santa dos estigmas, tanto dos estigmas históricos, quanto dos estigmas hermenêuticos. No Evangelho, ela não tem um nome. E talvez pelo nome vocês não sabem quem ela é, mas nós sabemos quem ela é. A história nós conhecemos, ela é a samaritana do poço. E aí talvez você comece a lembrar da história. A samaritana dos muitos maridos, a samaritana da voz corajosa. Ela é aquela que faz a Jesus perguntas muito difíceis, porque elas emergem de realidades muito difíceis. É para ela que Jesus diz coisas que são ao mesmo tempo maravilhosas, mas também difíceis de entender, difíceis de compreender. E Jesus é quem convida ela a nomear e a navegar esses estigmas e esses medos, e quem convida ela a sentir na alma sedenta o gosto da possibilidade de outras formas de encontro. E é por isso que eu estava lá. É por isso que eu estava lá naquela capela, é por isso que eu fui até lá, para contemplar e para passar tempo na história desse encontro entre Jesus e Fotina. É por isso que eu fiz meu caminho pela mata encharcada até chegar naquela pequena capela. Mas, verdade seja dita, não é por isso que eu estava em Liagord. Não é por isso que eu estava naquele lugar de retiros. Eu estava lá por um outro motivo. Eu estava lá para dar uma aula, ou melhor dizendo, para iniciar e guiar uma conversa com um grupo de jovens adultos, os seus 19 a 24, 25 anos por aí, que estavam prestes a embarcar em uma experiência de cruzar fronteiras, uma experiência de encontrar pessoas e de encontrar realidades muito diferentes das suas. Eles eram participantes de um dos programas de intercâmbio da Sociedade Missionária Norueguesa, e esse programa chama U-Crew, e é um dos programas que eu hoje ajudo a coordenar, e jovens vindos de diversos países, e eles estavam passando alguns dias lá em Liagord, em um curso preparatório, e depois disso eles iriam viajar a outros países diferentes daqueles da onde eles mesmos tinham vindo, outras culturas, iam passar um ano lá trabalhando com igrejas e com organizações locais e vivendo em outro lugar, em outro espaço, com outra língua, com outro jeito. E o que eu estava dizendo para esse grupo de jovens era para que eles fossem sem medo. Para que eles fossem sem medo de encontro aos tantos outros que eles iriam encontrar nessa experiência. E eu digo outros no sentido sociológico, no sentido antropológico do termo, daqueles que são outros porque não são nós. Que são outros porque não são como nós. E eu estava dizendo para esses jovens, mais do que irem sem medo, para irem com uma atitude de quem lança fora o medo, no encontro com o outro. Dizendo para eles para serem genuinamente curiosos,
para serem acolhedores, e de fato, não só acolhedores do outro, mas acolherem o desafio que esses outros trariam necessariamente, simplesmente por serem algo diferente do que se é. Então eu contei para eles a história de Santa Futina, a samaritana do poço. E essa é a história, como João a escreve no seu relato do Evangelho, e eu quero ler a história com vocês, a história corrida. Ela está no Evangelho de João, capítulo 4, eu leio a partir do versículo 4, eu vou até o 42, vou ler a história com vocês, porque ela é uma história, e ela tem que ser contada assim, né? E assim diz o evangelista João: e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que te digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita.
Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o que semeia, o outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eu queria contar a história inteira, porque essa é a história, como João conta ela, né? E eu disse no começo que eu tinha ido até aquela capela, porque eu queria passar tempo com a história dela. Mas de quem é de fato essa história? Essa história é da mulher samaritana ao lado do poço? Certamente é a história dela, mas é a história dela somente? E de que forma ela é a história dela? Ou a gente poderia se perguntar, por que nós ainda contamos essa história e de que forma contamos essa história? E eu acho que há muitas formas de se dizer que essa é a história dela, a história da samaritana do poço. Mas há uma narrativa bastante comum que faz dessa história, a história dela, de uma forma que eu considero bastante problemática. E essa é a narrativa que chama essa mulher de pecadora. Embora Jesus nunca a tenha taxado dessa forma. Leiam o texto. É a narrativa que presume que essa mulher é responsável pelo emaranhado da situação em que ela se encontra, embora João não tenha descrito nada do gênero. Essa narrativa ela surge a partir dessa informação dos muitos maridos de Fotina. E com essa informação tomam-se liberdades que eu considero desnecessárias e merecidas. Talvez vocês tenham escutado essa interpretação, porque é de fato estranha a conversa, não é a conversa que Jesus tem com ela. Vá chamar o seu marido, não tem um marido. É, porque você já teve 5, e o homem com quem você está agora não é o seu marido. E a partir dessa conversa, rapidamente desenvolveu-se na história da interpretação desse texto, uma narrativa de que essa mulher era uma prostituta, ou que essa mulher era uma mulher sem lastro moral, indo de homem em homem, uma pecadora. Uma pecadora que então se arrepende dos seus muitos pecados, e vai contar aos outros de como ela se arrependeu por causa do seu encontro com Jesus, para que os outros se arrependam. E aí a gente encaixa a história dela numa fórmula que a gente conhece bem, não é? O problema é que isso simplesmente não está no texto. Não está lá. Não é parte da história. Nós temos outras histórias nos evangelhos, inclusive no próprio evangelho de João, onde Jesus encontra uma mulher adúltera e diz para ela: vai e não peques mais. Mas essa não é essa história. Aqui ele não diz nada do tipo. E mais, essa interpretação ela não é sensível ao contexto histórico-cultural envolvido nessa narrativa bíblica, porque nesse contexto histórico-cultural do Oriente Médio, nessa região, no 1º século, não era permitido à mulher iniciar o divórcio. Não lhe era legalmente nem socialmente permitido. Então, como pode essa mulher ter tido 5 maridos, se não lhe era permitido iniciar o divórcio? Nós não sabemos, mas é perfeitamente possível, e na minha opinião, mais plausível, que ela tenha sido empurrada de marido para marido. Descartada, rejeitada,
e socialmente abusada por homem depois de homem, até que nenhum homem mais estava disposto a assumir responsabilidade legal por ela. Numa sociedade patriarcal, onde não estar associada a um homem era motivo suficiente para estar à beira da miséria. A verdade é que nós não sabemos. Nós não sabemos os detalhes da história dela. Embora a nossa sede de detalhes nos faça criar histórias, não é? O que nós sabemos, ou o que nós podemos dizer a partir do texto e do nosso conhecimento do contexto, é que há uma história de dor e vulnerabilidade. Isso nós podemos dizer porque não há um cenário que possamos imaginar ou conceber envolvendo uma mulher no contexto histórico-cultural de Samaria e Israel no primeiro século, que tendo passado por 5 maridos, em que ela não tenha uma história de extrema dor e vulnerabilidade social. Então o Evangelho de João, em nenhum lugar nessa história, afirma que a situação dessa mulher samaritana é de feitura dela mesma, que ela é a causa das suas próprias tribulações. O que João faz, no entanto, e isso o texto e o contexto literário nos diz, é que João nos diz de diversas formas, e de novo, que essa mulher está presa, e ela está emaranhada numa teia de dilemas e de sofrimentos, que embora afetem ela diretamente, não são sobre ela em particular, e não são criados por ela. São dilemas e problemas que são sobre homens e mulheres, são sobre judeus e samaritanos, são sobre desentendimentos e conflitos religiosos, são sobre preconceito étnico e preconceito religioso, são sobre narrativas de ódio e narrativas de alteridades, jeitos de falar de si mesmo e do outro. É interessante, não é, que João diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. É interessante porque se você olhar em um mapa de onde Jesus vem e para onde ele está indo, passar por Samaria é o caminho direto, é a linha reta. Geograficamente, é o caminho mais óbvio. Mas sociologicamente, culturalmente, era o caminho a ser evitado. Era o caminho a ser evitado, porque João está nos chamando a atenção para um conflito antigo entre judeus e samaritanos. Eles não só não se davam bem, né? Na tradução da NVI fala que eles não se davam bem, isso é muito leve. Eles tinham por séculos cultivado uma narrativa e uma prática de ódio e de desprezo. Eles tinham, os samaritanos e os judeus, as mesmas raízes religiosas e étnicas, mas tinham se desenvolvido em diferentes direções no passado, eles tinham se desenvolvido em diferentes expressões religiosas, sobre quais partes da Torá, do texto antigo, eram consideradas sagradas ou não, onde você deveria prestar culto, onde não podia, e tinha toda essa coisa, né? E ninguém sabe exatamente a origem dos samaritanos, é um pouco difícil de discernir, mas o que nós sabemos, porque há muito texto e muita história afirmando isso, é como os judeus falavam deles, e os descreviam como uma raça mista, uma religião imprópria, uma gente impura. De fato, os judeus tinham mesmo destruído o templo dos samaritanos, porque o consideravam impuro. Então o que tem é essa história de ódio, essa história de desprezo, e nós sabemos como essas histórias se desenvolvem, como elas adquirem vida própria, não sabemos? Essas histórias são as nossas histórias, as histórias da humanidade, elas ainda são as histórias do Oriente Médio e da Palestina. Elas ainda são as histórias por trás dos tanques e canhões e armas mundo afora. Elas ainda são as histórias por trás de tantos dos nossos ódios e medos, não são?
São as histórias que contamos uns sobre os outros nas ruas do mundo e do Brasil. Era necessário que passasse por Samaria, porque muitos judeus dariam a volta para evitar o encontro com os samaritanos. Mas Jesus vai por Samaria. Ele vai para Samaria e ele senta do lado de um poço no meio do dia, e lá ele encontra uma mulher sozinha no meio do dia. E de novo João está chamando, ele está montando um cenário que torna óbvio as questões que estão sendo tocadas. E de novo eu escolhi trabalhar com essa tradução da revista, da Almeida, da revista atualizada, porque ela diz explicitamente, né, uma mulher samaritana. E isso é importante, porque tem duas coisas acontecendo nesse encontro com Jesus. Primeiro, judeus e samaritanos não conversam um com o outro. E uma mulher sozinha, no meio do dia, encontrando um homem sozinho, essa conversa não deveria acontecer. Para o judeu, tem vários níveis de impureza acontecendo no encontro com essa mulher. Você não pede água dela. Para essa mulher, pensem na história dela. E ela vai pegar água num horário estranho, porque ela não quer ser incomodada, e um homem sozinho fala com ela, e todas as luzes de alerta começam a piscar. Dá aquele frio na coluna. O que ele quer? Por que ele está falando comigo? O que vai acontecer agora? Você sabe do que eu estou falando, né? Do medo, da insegurança. E aí Jesus começa a conversar com ela, e daqui a pouco eles estão conversando sobre os desentendimentos religiosos, sobre os preconceitos, sobre os medos. Um rabi, um ensinador da lei e da religião de Israel, falando com uma mulher samaritana, sobre onde o templo deve ser. João marca todas essas coisas, ele nos faz lembrar que elas estão lá, porque ele quer que nós saibamos que essa história é também sobre essas coisas. E será que isso quer dizer que essa história não é sobre Futina, então? Que isso tudo é uma metáfora? Não, de forma alguma. E esse é, de fato, o gênio da escrita de João e dos evangelistas, da forma, da maestria literária deles e do jeito que eles sabem contar a história, mas também é o milagre do encontro com Jesus. Jesus está falando sobre relacionamentos quebrados e machucados, sobre relações doídas e destruídas, sobre os muitos maridos, sobre os desentendimentos e os conflitos religiosos, sobre as esperanças do Messias, que são esperanças que falam daquilo que não se tem, e por isso se espera, né? Por isso se tem esperança. E Ele está oferecendo um caminho de cura no meio disso tudo, em vez de um caminho de exclusão, um caminho de reconciliação, um caminho de compartilhamento. Como quer que a gente interprete os 5 maridos, essa conversa, ela traz à tona uma infinidade de realidades e sofrimento em relações e relacionamentos machucados em níveis pessoais e níveis comunitários. Não é impressionante como João amarra isso tudo? E no meio disso tudo tem Jesus conversando com essa mulher do lado do poço, e um caminho de reconciliação. Então essa é uma história sobre como as ideias, os conceitos, as noções que nós temos uns sobre os outros, como elas se tornam realidades muito concretas nos tecidos das nossas sociedades e nos tecidos dos nossos próprios corpos. E é uma história sobre como um caminho de volta a nós mesmos, a nossa própria humanidade, como um caminho de encontro um ao outro,
um encontro genuíno, um encontro honesto, um encontro gracioso, é um caminho que requer graça, requer reconciliação, requer mutualidade, e é uma história que diz que isso é possível, e que isso é possível na presença de Cristo. Essa é uma história sobre a generosidade do encontro, a generosidade da presença de Deus no mundo que possibilita esse encontro, e é uma história sobre a forma como a presença de Jesus transborda, e essa imagem da água está por toda parte nessa história, né? Transborda na criação de novas possibilidades de sermos comunidade e de sermos humanos no encontro um com o outro, com essa presença do Deus conosco, a presença do próprio Cristo. E no meio de todas essas conversas tão complexas, tão profundas, em todas as suas dimensões teológicas, sociológicas, éticas, algo acontece nessa história e é simples e profundamente impactante. Porque Fotina está lá, do lado do poço com Jesus, com o balde na mão. E ela larga o balde, de novo, os detalhes da história, né? Não é por isso que ela tinha ido lá pegar água, mas agora ela deixa o balde, E ela volta para a cidade, e essa mulher da história carregada de estigmas e de dores, fala: encontrei alguém que revelou tudo sobre mim. Ela chega para a cidade sem o medo da sua história, expõe e fala: venham, encontrei alguém que falou sobre tudo isso. Talvez esse é a presença da esperança que nós tivemos. Essa é a linguagem do Messias, não é? A presença da esperança que nós tivemos. E aí esse povo vem. Fotina escolhe deixar esse encontro transbordar. E o impacto dessa escolha de Fotina é um impacto para toda aquela vila que de repente se vê transformada, e é um impacto também na comunidade dos discípulos, que chegam e falam: o que Jesus está fazendo falando com essa mulher? O que está acontecendo? E tem o subtexto, né? Isso aí que Jesus está fazendo, ele não devia estar fazendo. Ele está falando com uma mulher e ele está recebendo água dela, e aí eles falam: certamente alguém não trouxe nada para ele comer. Por quê? Porque comer junto é sinal de comunidade, e comer junto é o que samaritanos e judeus não faziam. A divisão dos nós e eles era marcada por quem come junto e quem não come junto. Certamente ele não recebeu comida dos samaritanos. E os discípulos agora têm que mastigar o que está acontecendo, e Jesus tem essa conversa com eles, mas o que acontece de fato, no delongar dessa conversa, né, no correr dessa conversa, é que os samaritanos vêm, e eles conversam, e eles convidam, e o que Jesus faz? Fica com eles, come com eles, aceita a hospitalidade deles, dorme na cama, na casa deles, come, sim, a comida que eles servem, com os discípulos. E o que mais? Isso acontece no começo do Evangelho. No começo do Evangelho. João inverte, né? E essas coisas que a gente vê acontecer em Atos, lá depois, quando, agora sim, os gentios, está aqui, gente, está aqui. Jesus já está lá comendo com essa gente e convidando os discípulos para dentro disso tudo. É isso, é esse transbordar da história de encontro, que transborda para todos esses lugares novos, diferentes, não previstos, dantes não aceitos.
É isso que eu me vi contemplando e pensando enquanto eu pisava naquela mata encharcada, como se a capela de Santa Futina tivesse encharcado todo o chão. Porque foi isso que ela fez, né? Ela virou o balde. Jesus pedia água para ela, ela percebeu que a água que ele tinha para dar era essa água de vida, e em vez dela segurar essa água para si, o que ela faz? Ela vira o balde, para encharcar tudo em volta. Todos em volta. Ela encharca o chão com a coragem e com a generosidade que ela permite que flua, que transborde do seu encontro com Jesus. E isso a gente precisa aprender com ela. Sem isso, a gente não pode ser comunidade do jeito que a gente tenta ser na comunidade internacional de Oslo, onde a gente senta junto e a gente tem códigos diferentes para a vida em tanta coisa, né? Não dá para um russo e um ucraniano sentarem na mesma mesa depois do culto e tomarem um café juntos, se a gente não tiver disposto a essa generosidade do encontro. Não dá para um judeu e um palestino aprenderem, insistirem em caminhos de amor. Não dá para homens e mulheres em situações onde essa divisão se tornou dor, aprenderem outros jeitos de falar, se a gente não tiver essa generosidade do encontro. Vocês entendem do que eu estou falando? E quem é o outro? Quem é o outro para nós? Quem é o outro no Brasil? Porque todos nós os temos, o tempo todo. Isso é evangelho. Isso é Deus conosco. Isso é Deus transformando as nossas realidades. Isso é generosidade de Deus transbordando na história dessa mulher samaritana, encontrando Jesus do lado do poço. Sede há muita, fome há muita, dor há muita, relacionamentos quebrados há muito. Será que a gente consegue ser aqueles que, ao reconhecer a abundância da água viva que nos é dada no Evangelho, temos a coragem de virar o balde e encharcar o chão? Vamos orar. Deus conosco, Filho encarnado, Espírito que move. Nós temos dificuldade com a profundeza do Teu amor. Nós temos dificuldade com a abrangência da Tua graça. Nós temos dificuldade com a generosidade com que Tu transformas a nós mesmos e ao mundo. Mas é por isso mesmo que precisamos de Ti. E pedimos que na Tua graça transformadora, no Teu encontro que nos ensina a nos encontrarmos um ao outro de outra forma, que Tu nos ensine, que Tu nos transformes, que Tu nos transbordes com a graça da Tua presença e nos ajude a sempre insistir na possibilidade de amar, nas possibilidades de reconciliação, na generosidade, na hospitalidade do encontro, mesmo com os outros que aprendemos a chamar de outros. Nos ensina a ver neles a dignidade da Tua criação, da Tua presença e do Teu amor. Pedimos no mundo dividido e quebrado, que sejamos uma voz de reconciliação,
uma voz de paz, uma voz de amor, uma voz de insistência em compartilharmos da mesa da graça de Deus, que é para todos. Amém.